vocês. Arrasou. Vamos lá, gente. Manda esse conselho pra eles. E aí, galera? Aula do quê? E aí, galera? Aqui, ó. DJ Guga, gente. Tá o quê? Tá apaixonado? Babaca. Tá apaixonado? Babaca. Fica 5 minutinhos com o celular dela que passa. Eu gosto dessa música. Com o celular Exato, como você for. 5 minutinhos. Eu gosto dessa parte aqui, ó. Quer ver? Tá apaixonado? Não é essa. Babaca. É aqui. Ai, meu Deus. Dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. 5 minutinhos com o celular dela que passa. Ela já falou e mandou mais nada. Ela já falou e mandou. Vai, o quê? Vai chifrar. Ah, não, isso daqui é indiano, né? Enfim, galera. Tudo isso porque o carro do ovo tá passando. Ah lá, Patrícia, você chega na hora que acaba a música, Patrícia. Patrícia, como assim, Patrícia? Ah, não, eu me recuso, Patrícia. Ai, Paty, sabe? Só para você entender o contexto, Paty. Que passa, ela já falou. A gente começou com essa música, tá? Ela já falou. Essa Gente, eu não sei porquê, assim, mas para mim essa música ela é árabe, né? Então, já que eu já dei um spoiler para vocês, né, sobre a minha fantasia e sobre o que a gente vai falar, tá? Então, sejam todos bem-vindos, vamos começar a nossa aula. Vamos lá, apresentar a tela, gente. Ai, como é bom estar com vocês. Ai, vamos ver. Apresentando. Gente, vocês já viram aqui um spoiler também, que hoje tem música, né? Então, vamos lá. Gente, a gente falou, a última coisa que a gente falou, não sei se vocês lembram, talvez sim, talvez não, porque faz bastante tempo, foi sobre Império Romano, né? Então, a gente passou 2 aulas aí falando sobre o Império Romano, a gente falou sobre as divisões dele, né, monarquia, república, a gente falou do império, uma das últimas coisas que a gente comentou foi sobre o pão e circo, a política do pão e circo, né, os imperadores que acabavam construindo esses teatros, esses centros, para que a população fosse, se divertisse e não reclamasse da política, não se revoltasse, né? A gente falou sobre a centralização do exército nas mãos dos generais, consequentemente, não mais do imperador, e uma fragmentação política que começou a acontecer. A gente começou a falar também do cristianismo, e foi onde a gente parou. A gente falou sobre, a partir de 350, a gente tem, então, a religião cristã, o cristianismo, se tornando oficial do império. Então, aquela sociedade que era politeísta, né, acreditava em vários deuses, na mitologia romana, mitologia grega, ela acaba se transformando, então, numa religião monoteísta, de um deus só. E essa palavra de Cristo começa a ser propagada, só que isso só 300 anos depois da morte dele, e a gente começa a ter aí invasões bárbaras acontecendo no final do Império Romano, porque Roma expandiu tanto, Roma tinha tantos territórios, só que ela já não tinha mais uma unidade política, ela já não tinha quem controlasse esses territórios. Então, isso acabou facilitando para que essas terras ficassem suscetíveis a invasões. Invasões bárbaras, que a gente chama, são invasões de povos que não eram romanos, por isso que eles são chamados de povos bárbaros. Bárbaros são aqueles que não têm a cultura romana, não têm religião romana, não fala latim e etc, tá?
Então, essas terras ficaram muito suscetíveis, a gente tem a invasão desses povos, e a gente começa a ter, então, um êxodo urbano, as pessoas com medo desses saqueamentos, dessas mortes, dessas violências, desses combates entre os bárbaros, elas começam a fugir, elas começam a ter um êxodo urbano, começam a fugir dos grandes centros e irem atrás de refúgio nos campos, no êxodo rural. E nesses campos a gente tem que lembrar que quem tinha latifúndios, quem tinha grandes quantidades de terra, era quem? Os generais que faziam as guerras no Império Romano, os generais que conquistavam outros povos no Império Romano, e ali eles acabavam acumulando riquezas, acumulando latifúndio e tendo com eles os soldados como fidelidade. Né? Então, esses generais, eles acabam tendo esses grandes latifúndios, esses grandes pedaços de terras, as pessoas fogem para essas terras, ele garante proteção, porque ele tem um exército, né, no seu controle, em troca de servidão, em troca, né, dessa pessoa ficar presa à terra. Ela é escrava? Não. Né? A gente está entrando, então, num período que a gente chama de feudalismo, agora a gente está entrando, enfim, na Idade Média, e eu quero mostrar esse slide aqui para vocês. Essas pessoas, então, elas acabam servindo a esses reis, a esses antigos generais, o que a gente vai chamar futuramente de senhores feudais, tá? Só que elas têm uma dívida imensa, né, com esses senhores, elas não podem simplesmente falar, não quero mais ficar na sua terra, um beijo, partiu, tô indo para outra. Não, elas acabam tendo uma dívida e que vai demorar demais para ela ser quitada. Não é escravo ainda, porque escravo é em relação à propriedade, escravo é praticamente um objeto com que os imperadores, os imperadores, desculpa, eles acabam manejando, vendendo, comprando, né, utiliza, né, essa pessoa escravizada como um objeto, como se fosse isso, né, e não é, obviamente, uma pessoa, mas essa relação, ela acaba sendo muito de propriedade, eu posso fazer o que eu quiser com você, o servo já não, tá? Então, essas relações que eu estava falando para vocês, essa relação de comitados, principalmente, né, já estou substituindo a mão de obra escravizada pela mão de obra servil, daí eu vou começar a ter uma relação aí de suzerania e vassalagem, que eu vou explicar melhor para vocês, assim que a gente entrar nos reinos francos, mas basicamente eu sou o senhor dessas terras, eu sou o proprietário dessas terras, você é o meu cavaleiro, você é o meu exército, você é o meu soldado, eu sou, então, um suzerano, né, em relação à figura de um nobre, um rei, e você é o meu vassalo, que também é um nobre, mas é um cavaleiro sem terras, teoricamente, né? Então, a gente tem uma relação aqui onde eu forneço terras para você e você me fornece proteção. Né? É uma relação aqui de defesa, é uma relação aqui que ela vai beneficiar ambos, e isso vai acontecer demais na Idade Média, tá? A gente vai vendo ao longo aí das aulas. Então, só para vocês se localizarem, a gente acabou esse período aqui, ó, de 476. 476, então, ele marca o período de queda, vamos dizer assim, do Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma. Lembrando, Roma era extensa, né? Ela pegava a Europa, ela pegava parte ali o norte da África, ela pegava parte da Ásia. Então, assim, ela é enorme, então ela foi dividida em duas capitais. A capital do Ocidente, que fica em Roma, na Itália, e a capital do Oriente, que fica em Constantinopla, atual Turquia, Istambul, ok? Então, fica mais ao Oriente. Eu estou mostrando esse slide aqui para vocês terem noção de uma certa divisão, né, para facilitar o nosso estudo em história e até para facilitar para vocês no vestibular. É importante que vocês tenham em mente essa linha do tempo, e depois, aos poucos, até aconselho que vocês pelo menos decorem, mais ou menos, aproximadamente, essas divisões que tem no meio dela,
que não é uma divisão muito correta, porque a história ela não é assim, ela não é linear, mas facilita na hora da gente estudar. Então, se a gente pega aqui a história antiga, né, a gente já falou da antiguidade oriental, né, civilizações hidráulicas, Egito, Mesopotâmia, daí a gente estava até agora em antiguidade clássica, ou seja, Grécia e Roma, tá? Não deixam de ser antiguidades. Então, desse período, desde o surgimento da escrita, de 4.000 anos antes de Cristo, até 476 depois de Cristo, marca a antiguidade, e é um rompimento aqui por conta da queda do Império Romano do Ocidente, como eu estava falando para vocês. Porém, o Império Romano do Oriente, ele continua em pé, e é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente chama de o Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. A gente vai passar rapidamente, claro, a gente não vai ficar muito tempo nisso, até porque a exigência dos vestibulares é um pouco mais geral, tá? É importante vocês saberem algumas coisinhas. Então, a gente está começando a trabalhar esse período da Idade Média. E notem que a queda de um é o início da Idade Média e a queda do outro é o fim da Idade Média. Então, isso fica um pouco mais fácil da gente se localizar. O Império Romano do Ocidente cai, início da Idade Média. O Império Romano do Oriente cai, final da Idade Média. Tá bom? E é isso que a gente vai ver. E óbvio que no meio disso tudo, a gente tem aí, além do Império Bizantino, a gente tem os povos bárbaros, que a gente vai ver que fazem parte da Alta Idade Média, tá? Porque a Idade Média a gente acaba dividindo em alta, em baixa, em alta, é quando ela está no seu apogeu, é quando tudo está acontecendo, todo esse feudalismo, a gente vai entender essa estrutura, as cruzadas, não sei o quê, e a Baixa Idade Média é quando, enfim, ela está em declínio, ela está caindo, esse sistema feudal, esse sistema econômico já não está funcionando mais, e a gente vai ter uma mudança brusca aí de estrutura, de economia, de cultura, de sociedade, tá bom? E no meio disso tudo também a gente tem o islamismo surgindo, e a gente vai entender hoje como é isso, tá? Então, essa é a linha do tempo. Aconselho muito que vocês saibam mais ou menos aí as divisões de qual idade é qual, para facilitar na hora do vestibular, ok? Então, a gente vai começar aqui com o Império Bizantino. A nossa aula, gente, vai até meio-dia 20, é isso? É, né? É, burra, né? 1h20 de aula. Oh, mãe, ser de humanas é foda. Ó, História Geral, então, aula 4, parte 1, tá? Eu dividi entre parte 1 e parte 2 para não ficar tantas coisas no mesmo slide. Tantas coisas que não são partes do mesmo assunto. Império Bizantino, Império Romano do Oriente, tá? Nossa, Giovana, que qualidade de imagem. Gente, essa é uma representação, uma imagem da Catedral de Santa Sofia, ou Santa Sofia, a Égira Sofia, que fica em Constantinopla, no caso, Istambul. Ela existe até hoje, e antes de ser colocado esses mesquite, eu vou saber falar o nome disso, que são arquiteturas árabes, né, islâmicas e tal. Antes ela era só uma catedral mesmo, católica e etc, e depois ela foi restaurada, ela foi colocada esses símbolos, e a gente vai entender, tá? Aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a arte bizantina, não sei onde vocês estão com a Aline, mas acredito que talvez vocês passem rapidamente. A arte bizantina bem caracterizada pela pintura frontal, ou seja, você sempre vai encontrar imagens dessas pessoas de frente, tá? E geralmente são feitas em mosaico, e geralmente não, e sempre tem destaque da cor dourada, ok? O ouro, a cor dourada, ela é muito utilizada nessa arte, tá bom? A gente já vai entender um pouquinho. Aqui é uma representação de Justiniano. Justiniano, ele foi um imperador de Bizâncio, e o Jean hoje pode participar da nossa aula, né, falando um pouquinho sobre o direito justiniano. A gente já vai ver sobre isso também, o Código Justiniano, tá bom? Essa daqui é uma representação de como era
Constantinopla, né? Então, observem que a arquitetura, né? Ela acaba sendo igual a Roma, né? Praticamente, né? Igual que os imperadores faziam, né? Esses lugares aqui, como chamam, os hipódromos, né? As estruturas das casas e etc., as praças, as avenidas, as ruas. Então, assim, é isso, né? Continua sendo o Império Romano, só que agora no Oriente. Hoje já não é mais assim, obviamente, né? Então, vamos lá. O Império Bizantino, que a gente vai ver, ele vai durar aí do século IV ao século XV, ou seja, ele vai pegar toda a Idade Média. Então, é importante que a gente saiba que isso está acontecendo concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo que a Idade Média lá na Europa. Então, o Império Bizantino está aqui, ó, tá ok, está vivendo, o Império Romano do Oriente está vivendo, tá ok. Mas, na Europa, já está acontecendo um outro processo, que é o processo de feudalização, que a gente vai ver na outra aula. Tá bom? E no Oriente, na Arábia, na Península Arábica, está acontecendo uma outra coisa que a gente já vai ver, tá bom? Então, essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, não se confundam, não é uma coisa depois da outra, tá? É ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí o apogeu do Império Romano no Oriente, no século IV ao século XV. As principais características, então, desse Império Bizantino, de Bizâncio, né? Imperador também, são o comércio marítimo e a agricultura latifundiária. Então, a economia, ela é baseada, sim, no comércio marítimo e agricultura latifundiária, porque se a gente parar para pensar, esse local, essa localização fica entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, assim, é um local de muito fluxo, muita chegada, muita ida, muito ponto de parada. Então, assim, é óbvio que esse império ele vai acabar dominando essas rotas comerciais, porque tudo passa por ali, tá bom? O comércio marítimo, a agricultura latifundiária, então, grandes terras. A gente começa a ver aqui uma diminuição da escravidão e um aumento do trabalho servil, como já estava começando a acontecer em Roma, principalmente porque aquela coisa, nossa, Roma tem mais escravizados do que romanos, tem mais escravizados do que trabalhadores, né, para receber e tal, galera passando fome. Então, aqui você começa a ver uma inversão disso, diminui o número de escravizados e aumenta o trabalho servil, né? Constantinopla, ela acaba sendo a ligação comercial, então, entre o Ocidente e o Oriente, principalmente por onde ela está se localizando, tá? A gente começa a ver, a gente tem, na verdade, aí também uma política centralizada na mão do imperador, e esse imperador, novamente, autocrático, ou seja, governa para si mesmo, déspota, né, despotismo, que tem relação a isso, é uma política centralizada. E, além dessas características, a gente vê também o césaropapismo. César, imperador, papa, o representante, né, o primeiro representante da igreja, né? Então, essa ligação entre política e religião, a fundição desses dois líderes numa só pessoa. Então, aqui, o imperador, ele vai ser César o Papa também, né? A gente vai ver, então, ele carregando tanto a instituição política quanto a instituição religiosa. Isso dá um poder maior ainda para essa pessoa, né? Porque se eu controlo a religião, eu controlo as pessoas. E eu controlo a política também, tá bom? Principal imperador, então, a gente tem aí o Justiniano, tá? Que vai de 527 a 565, mais ou menos, e ele vai fazer importantes reformas. É importante a gente lembrar que o Justiniano, ele tinha um interesse muito, muito, muito grande em reconquistar a Península Itálica, ou seja, o Império Romano do Ocidente, ele estava em declínio, a gente estava entrando aí nas invasões bárbaras, mas o Justiniano, ele ainda tinha um interesse em reconquistar e refazer esse Império Romano, né, reanexar esses territórios que foram perdidos. Só que, obviamente, isso não deu certo, tá? A gente tem aí também um principal destaque para a burocracia, tá?
minha rua, né? A burocracia, ela tem um papel muito importante nesse império, porque a partir da burocracia, eles conseguiam fazer um controle total ali do Estado, obviamente, porque a burocracia, ela diz respeito ao Estado, à formação, à organização, à administração, né? Só que, nesse caso, a burocracia, ela também era usada como forma de ascensão social, ela também era usada como forma de manipulação de muitas coisas. Então, assim, para você, de fato, querer ascender socialmente ou não ser prejudicado, você tinha que conhecer muito a burocracia, porque quem conhecia a burocracia podia te prejudicar muito, e daí havia muito conflito de interesses, né? Se você pegar, tipo, julgamento das coisas, sempre vai acabar o imperador, enfim, os seus interesses sempre vão acabar se sobressaindo, porque ele e os demais conhecem muito bem essa burocracia e as outras pessoas não. Essas pessoas conhecem muito bem das leis e as outras pessoas não, então eles podem manipular, eles podem interpretar da forma que eles quiserem, tá? Então a burocracia, ela vai ser um destaque aí principal no Império, e a gente também vai ter no governo do Justiniano uma perseguição aos pagãos e aos hereges, tá? Ou seja, todo mundo que era contrário à religião católica vai ser perseguido, todo mundo que não cumpria, que cometia heresias, ou seja, coisas, pecados, né, inflações dentro dos princípios, dos dogmas do catolicismo, seria perseguido. Os pagãos, todo mundo que era de outras religiões que não fosse católico, tá bom? Cristão, desculpa. Aqui é mais uma arte bizantina, o mosaico, né, de Justiniano, as pedrinhas e tal, o uso dourado, os brincos maravilhosos, não sei nem se é brinco. E aqui a gente tem aí uma representação do Corpus Juris Civilis, né, o Código Civil Justiniano. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o Código Justiniano, o Corpus Juris Civilis, que tinha o interesse, ele foi escrito com o interesse de institucionalizar as coisas, ou seja, com o interesse de... Como que é a palavra? Com o interesse de fixar as coisas, tá? Organizar em leis tudo que era feito ali naquele império. Então, eu começo colocando a partir das institutas, ou seja, os princípios, o que é princípio naquele império, o que é a base, o que é a raiz daquela sociedade, para daí sim eu começar a colocar os códigos, colocar as leis, escrever e organizar. E daí, a partir disso, desses códigos, eu tenho digestos. Jean, você pode me corrigir a qualquer momento, porque eu posso estar falando assim, berinjela, sabe? Então, a gente tem os digestos também, que são as leis comentadas, como aqueles códigos deveriam ser interpretados na maioria das vezes, qual que é o consenso, qual que é o que a gente vê em comum aqui na interpretação desses códigos, dessas leis. E as novelas, que seriam as novas leis a serem criadas. Então, você tem aí uma organização, você tem uma saída de leis que estavam muito aqui, orais, ou que estavam muito ultrapassadas, ou que valia para uma sociedade que já não é mais, como, por exemplo, a lei das 12 tábuas. Beleza, em Roma a gente teve a lei das 12 tábuas, a gente falou sobre o casamento de plebeu com patrício, a gente falou sobre o direito dos plebeus, a gente falou sobre isso, aquilo, né? Então, a gente pega aquela lei das 12 tábuas e a gente reformula, a gente acrescenta coisas que valem para a nossa sociedade, né? Então, hoje não, eles tinham esse código justiniano aí, tá bom? Além disso, além desse código justiniano para organizar as coisas, a gente tem também uma passagem aí desse império, que são as heresias. Eu acho que isso é importante vocês prestarem atenção, porque talvez se cair no vestibular, alguma coisa assim, vai cair sobre esses acontecimentos, né, sobre essas heresias. Heresias, então, já expliquei para vocês, é quando alguma coisa ultrapassa o dogma, quando desrespeita o dogma, desrespeita aquilo que era fixo pela igreja, né? Então, você é um herege se você desobedece.
né, se você comete se você não respeita o dogma. Dogma. Gente, me dá um exemplo de dogma. Maria, Virgem Maria, continua virgem depois de ter o Filho Jesus Cristo. Se a gente for questionar, seria uma heresia se a gente fosse questionar, porque essa versão imaculada de Virgem Maria e Santa e não sei o quê, ela é um dogma para a igreja, né? Então, não questionar isso, se você questiona, você é um herege, ok? A iconoclastia, então, que é uma das heresias que aconteceram lá no Império Bizantino, a iconoclastia ela foi uma oposição ao culto de estátuas. Então, assim, iconoclasta vem muito disso, né? De quebra de imagem, iconoclastia, ícones, a quebra de ícones, né? Você começa a ter um movimento das pessoas quebrando estátuas de santos. Por quê? Se você pega e analisa Roma, tinha muitas estátuas, sempre teve, e etc. Só que começou a existir um movimento de adorar, entre aspas, o que esse Império Bizantino achava, adorar a estátua, adorar o santo, fazer pedidos e etc. para santos, para estátuas, e colocar e fixar a sua fé naquele ícone, naquela imagem, né? E eles falavam assim, não, gente, o contato tem que ser direto, você tem que ir na igreja rezar, você tem que falar direto com Deus, não tem essa, não tem intermediário, não sei o quê. Então era uma briga disso, não, tá tudo bem, eu rezar, eu tenho imagem em casa, eu rezar, porque era uma cultura muito forte ter essas imagens, né? Tipo, é super normal. Só que daí os bizantinos começam a questionar isso, tá? Então, esse movimento chama aí iconoclastia. O culto de imagens começa a ser tido como uma heresia, tá? E eles começam a criticar muito. Além disso, existe também o monofisismo, né? Monofisismo, physis, natureza. Então, a forma, né? A natureza de Jesus, ela era o quê? Ela tinha um caráter apenas divino, ou era um caráter divino e humano, né? Deus, Jesus, ele veio para a Terra, ele era de corpo e ele era tão humano que se parecia com a gente, ou ele era tão divino que só se parecia com Deus, né? Porque existe um lugar de, se a gente humanizar Jesus Cristo, a gente vai reduzir a importância dele, porque ele vai se parecer muito com nós humanos. E daí eles falam, não, então a gente precisa aí manter só o caráter divino de Jesus Cristo, né? Então começa a existir essas discussões, né? Esse monofisismo, essa crença apenas no caráter divino de Jesus Cristo e não mais um caráter divino e humano como o restante do Império acreditava, o Império do Ocidente em Roma acreditava nessas duas formas, tá? Então, essas duas heresias, elas são muito destaque nesse império, e por conta dessas brigas, dessas discussões, de é isso, não é, a gente tem em 1054, ou seja, já estamos chegando aí no século XI, a gente tem em 1054 a cisma do Oriente, cisma, divisão, rompimento, tá? Que a gente chama cisma do Oriente. O que vai acontecer? A gente vai dividir a Igreja Católica, a religião, né, o cristianismo, a gente vai dividir em dois, entre Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ficar resumida, quer dizer, vai ficar restrita à Europa, né, a Europa Ocidental, né, a Idade Média que está acontecendo ali, né, e a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. Então, Constantinopla, o Império Bizantino, ele vai se caracterizar como uma igreja católica ortodoxa do Oriente, tá? Ortodoxo, aquilo que é inquestionável, aquilo que se remete às coisas inquestionáveis também, quando você ouve falar, nossa, essa pessoa é muito ortodoxa, ela tá muito pautada naquilo, nas coisas antigas, não sei o que, testamento. Então você vê aí uma ortodoxia, quase uma inflexibilidade também, se a gente fosse levar o pé da letra, mas não é. Aqui a gente só tem duas formas de ver bem diferentes, tá? Então, enquanto você tem uma flexibilidade maior ali na Igreja Católica Apostólica Romana,
Aqui na Igreja Católica Ortodoxa do Oriente você vê outra situação, tá? E é assim até hoje, eu vou mostrar para vocês, tanto que as igrejas católicas ortodoxas, elas têm uma configuração um pouco diferente das igrejas católicas apostólicas romanas, até nessa questão do uso de cruz, uso de imagem, uso de não sei o quê. Não, você tem ainda o destaque para as artes frontais, para o mosaico, para o uso de ouro, para o uso do dourado. Você tem aí, né? Eu vou mostrar algumas diferenças para vocês daqui a pouco, tá bom? Dúvidas até aqui, pessoal? Se vocês puderem ligar o microfone. E, Jean, se você quiser falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa sobre o código, Jean, porque a gente tem o Jean aqui, nosso querido advogado. Podemos seguir, tudo certo? Alguém pode ligar o microfone só para falar, porque eu não estou vendo o chat. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, gente, essa aula é curtinha, né? A do islamismo também. A gente tem, então, culturalmente aí, como eu já falei, o mosaico, arte frontal. E também na arquitetura, a gente vai ter um destaque aí para as abóbadas. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou mostrar para vocês o que são as abóbadas e que a gente vai ver bastante. Vocês vão ver bastante quando chegar na história da arte medieval, quando a Aline passar, não sei se já passou, as catedrais românticas, as catedrais góticas e etc. A gente vai ver bastante uso de abóbadas, tá? Que é aquela parte abobadada que a gente fala que tem no alto das catedrais, Catedral da Sé, assim também, enfim. E os minaretes, os minaretes, que são aquelas arquitetura árabe que eu mostrei do lado para vocês da Catedral de Hagia Sofia, e vou mostrar de novo, tá? E a educação, ela acaba sendo voltada para a administração burocrática da igreja e do Estado. Então, a burocracia tendo um papel fundamental nesse Império Bizantino, tá? Aqui, mais uma representação aí dos mosaicos, o uso do dourado e o uso do verde também, ele acaba sendo uma coisa bem oriental, ele acaba sendo bem utilizado também. Tem um estudo sobre esses gestos que a gente vê nessas imagens de perfil. Depois eu posso tentar mostrar um site para vocês. Cada gesto é uma coisa, sabe? Tipo, você vai ver uma galera fazendo meio rock and roll, outra paz e amor, outra, sei lá, siga bem o caminhoneiro, e daí, tipo, cada um vai ter um destaque aí, tá? Essa é a Hagia Sofia, né? Isso daqui é o que eu estava falando para vocês. E isso daqui é uma abóbada, ok? Que doido, né? Pensar nessa arquitetura. E que linda essa foto. Olha lá, tudo sem qualidade. Ai, chovendo. Tá? Abóbada por dentro, né? Como ela é. Aqui também, olha o destaque, né? Para as pinturas, né? Para as pinturas frontais que a gente tem nessa imagem, né? E uma estrutura talvez um pouco diferente de uma igreja católica apostólica romana. Aqui, se eu não me engano, eu não sei se é essa, qual que é? Eu acho que, será que é essa? Porque tem uma igreja ortodoxa aqui em São Paulo, tem uma igreja ortodoxa aqui em São Paulo, tá? E é isso, gente, uma estrutura um pouco mais diferente, sem uso de imagens. Aqui é uma representação do Papa e uma representação do patriarca da Igreja Católica Apostólica Romana, tá? O patriarca aí dessa instituição, para vocês verem que até hoje continua assim, tá bom? Esse senhor, ele representa, então, a Igreja Católica Ortodoxa, e essas figuras não vão se misturar, né? Não vai ser igual para todo mundo, então eles não têm Papa como representante religioso, ok? Aqui, então, quero só destacar o Império Bizantino em sua maior extensão no século VI. Então, aqui a gente tem em verde o Império Bizantino. Nossa, o que está escrito, gente? Nossa, que doido.
Tá, a gente tem o Império Bizantino antes de Justiniano, tá? Isso daqui em verde, então... Nossa, deixa eu diminuir essa imagem, gente, porque tá cagada, né, gente? Vocês me perdoem. Prof. Não sabe fazer. Vamos ver se dá para ver. Não adianta nada, né? Mas então você tem aí, ó, Constantinopla. Você tem a Constantinopla, dá para vocês verem bem, né? Que está entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Ela está bem aqui. Então, tipo, olha essa rota, né? Olha essa necessidade de passar por ela, então esse fluxo comercial e o quanto ela estava progredindo nisso, tá? E com o Justiniano, isso daqui que está em azul é a tentativa dele de conquistar, de reconquistar esses territórios. Ah, beleza, ele conseguiu? Conseguiu, né? Enquanto ele estava vivo, porque depois que ele morreu, novamente a gente tem uma perda de territórios e daí fica restrito a mais essa parte aí em verde, tá? Então, o que mais? Fechei aqui. Então, isso que eu tinha que falar para vocês a respeito do Império Bizantino. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Alguma dúvida até agora, pessoal? Fazer mosaico. Vai lá fazer uns mosaicos bizantinos. Por si já tem defesa para futuros processos sobre as aulas. Olha, eu espero que o Jean me defenda de plagiar muitos conteúdos aqui, viu? Brincadeira, gente, eu sempre sinalizo. Então é isso, gente. Império Bizantino, a gente deu uma passada rapidamente. Queria muito fazer umas questões com vocês, mas não vai dar tempo. Quem sabe vem uma lista por aí para vocês entenderem melhor, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o islamismo, uma aula que eu gosto muito e que tem música. Para quem já teve aula comigo de História Geral, sabe disso. Então, a gente estava falando até do Ocidente e do Oriente, e agora a gente vai falar de uma parte mais oriental ainda, tá? Uma parte que essa daqui sinalizada em amarelo, tá? A Arábia, na época de Maomé, a gente está falando desse pedaço, dessa península. Ok? Aqui, olha que legal, esse mapa dá para a gente ver melhor. Aqui, ó, Constantinopla, Império Bizantino. Aqui, Roma, né? Fazia parte do mesmo império que a gente estava falando, ok? Roma do Ocidente, Constantinopla do Oriente. Olha que legal. Atual Istambul. Salve Jorge, aquela novela lá que falava do tráfico de mulheres lá. Levava as mulheres tudo para a Turquia, não era? Uma coisa assim? Istambul? Sei lá. Não assisti. Então é isso. E aqui, ó, que legal, tá dando para ver. Aqui a Europa, nesse caso, nesse momento, essa Europa ocidental, ela tá com os reinos francos, que é a nossa próxima aula, né? Ela já tá passando pela Idade Média. Todo mundo tá, né? Quer dizer, só a Europa tá passando pela Idade Média. Então, a gente tá falando desse pedaço aqui, da Arábia, tá? O islamismo antecedentes, né? O islamismo ele vai se iniciar do século VII até o século VIII. Mas antes disso, eu queria perguntar, o que vocês sabem sobre islamismo? Bora lá, vou até voltar aqui no chat para ver com vocês. O que vocês lembram? Quando eu falo islamismo, essa aula é muito também para a gente tirar algumas imagens negativas que a gente tem sobre esses povos, porque tende a ser muito preconceituoso, tende a ser muito, muito maldoso o que é falado sobre os islâmicos, né? Quase que um não respeito da fé e etc. Homem-bomba, não sei o quê, porque são tudo terroristas, não sei o quê. E a gente acaba diminuindo, né? Então, vem sempre essa imagem do terrorismo, porque né, a gente precisa lembrar quem também exerce influência sobre a gente e quem exerce o lado melhor da história, né? Não existe o lado certo da história, né? Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Eu sei que, mas é cabeça terrorismo, religião, Palestina, Alá, Meca, massa. E daí uma pergunta.
Como que era antes, vocês sabem especificamente o que é o islamismo? O islamismo, ele... Pode falar. Ai, fala, Meli! Meli, fala, Meli! É uma religião, não é? Eu sei que os muçulmanos é o povo, mas o islamismo é a religião islã. Isso. Na verdade, é assim, o islamismo é a religião, é o Islã, o islamismo. Os árabes, que são os povos, né? Então, assim, nem todo árabe é muçulmano. Muçulmano também é em relação à religião, tá? Ah, islâmico, muçulmano e etc, tá? Muçulmano é aquele que pratica o islamismo. Então, nem todo árabe é islâmico, é muçulmano. E nem todo muçulmano é árabe. A gente tem muitos muçulmanos aqui no Brasil, né? E a gente tem muito árabe que não é muçulmano. A gente tem muito árabe que não é islâmico, tá? Então, assim, não confundam, tá? Árabe, a gente está falando de etnia, né? Os povos árabes, aqueles que nasceram naquela península arábica, tá? E islamismo, islâmicos, muçulmanos, é em relação à religião, ok? Então, veio de Ismael? É porque, tipo, eu não sei se é provado historicamente, mas minha mãe, ela gosta muito da Bíblia. Ela fala muito. Aí ela fala que, tipo, tem um livro que é dedicado a contar essa história, que é, tipo assim, Abraão, ele teve Ismael e Isaac. Aí dividiu o povo judeu na descendência de Isaac e a descendência de Ismael, eles foram para a Palestina. Eles saíram da região onde era Israel. Olha que interessante. Aí, tipo, ficou os descendentes de Ismael, tanto é que tá no próprio Alcorão, que eles são, tipo, os filhos de Ismael. Nossa, que interessante. Eu sei que, historicamente, a gente tem esses povos, eles também são semitas, que vem da palavra Sem, que eu não lembro se Sem era filho, o filho meio que perdido, descuidado, de Abraão, de Moisés, sei lá de quem que ele era. Sim, por isso dessa... Foi o filho... Porque, tipo assim, para os judeus, os islâmicos não só são, assim, errados porque eles acreditam em Alá e não em... Não sei o nome Yahvé. Não em Yahvé, mas também por conta disso, porque, tipo assim, eles são a descendência do filho de Abraão com a empregada. Então, tipo assim, é o filho renegado. Obrigada mesmo por ter trazido isso daí, porque isso que você traz é uma questão religiosa, né, que a gente não esbarra muito aqui, a gente está falando mais historicamente das coisas, mas você traz um conteúdo religioso do qual acreditamos que é o que mais influencia todas as guerras que acontecem, e é doloroso ver, né, não sei se vocês viram esses conflitos que estão tendo aí na faixa de Gaza, que sempre tiveram entre Palestina e Israel. Então, a gente fica... Será que... Assim, porque se fosse historicamente, a gente já tem um conteúdo vasto para a gente desmistificar e para a gente respeitar a religião do próximo, para a gente respeitar o espaço do próximo, não sei o quê. Mas a gente entende que essas guerras, elas são religiosas, né? Elas vêm de um conceito aí muito passado, como a Meli trouxe, de origens diferentes, que são atritos... muito para além do material, muito além do que a gente pode, do palpável, né? Ele está num campo metafísico, ele está num campo religioso, assim, e é muito doido, porque todo mundo sofre com isso, né? Querendo ou não, continua sofrendo. Levi, você tinha levantado a mão? Ou era mais para escrever? Olha como a gente tem os conceitos tudo errados. Sim, exatamente, né? Ah, beleza. A gente tem isso, é uma visão muito diferente, só que, o islamismo, a gente vai ver nessa aula, cara, assim, o islamismo, ele trouxe muitas coisas que a gente tem hoje, foi graças ao islamismo, assim, né?
a gente vai ver a influência deles com os povos europeus, mas até hoje a gente tem influência deles e tal, só que a gente tem muito preconceito, existe muito preconceito, existe muito medo, né? Porque Osama Bin Laden, porque não sei o que lá, né? A galera, terrorismo, Torre Gêmeas, não sei o que lá. Só que olha quem está contando essa história também, né? Estados Unidos também, que nunca foi um país santo, que nunca foi um país que de fato defendeu a vida das pessoas, porque ele também já fez muitas guerras, né? Então, a gente sempre tem que lembrar de quem está contando a história e qual lado da história elas querem que seja verdadeira. Porque é óbvio que se a gente fosse, óbvio que em nenhum lugar, em nenhum ponto, guerras são justificáveis, tragédias são justificáveis, matar pessoas por conta de religião é justificável, e matar pessoas por interesses econômicos também não é justificável. Então, assim, existe um lado verdadeiro nessa história toda que contam, sabe? Então, é bom que a gente fique atento e não caiamos nesses preconceitos, porque isso isso só gera mais maldade ainda no mundo e a gente não precisa disso, né? Isso, eu vou explicar sobre isso também, então vou voltar aqui. Que bom, fico muito feliz de vocês terem participado, de vocês falarem essas coisas, é bem importante mesmo. Então eu vou contar aqui rapidamente como que era antes do islamismo. Então, o islamismo, a religião islã, ela surge a partir do século VII. E, como acho que muitos já sabem, o Deus é o Alá. Na verdade, Alá significa Deus, em árabe, tá? E o profeta é Maomé, Muhammad, tá? Península Arábica, então. O que aconteceu antes disso, antes do islamismo? Como era? A economia era uma economia comercial. A gente precisa lembrar que a Península Arábica, ela é uma península muito árida, né, com muitos desertos, né? Então a gente também fala muito de uma economia comercial, de povos do deserto, tá? Uma política fragmentada. Então as cidades, elas eram autônomas, e a gente tinha as tribos do deserto, e que a política, cada uma seguia uma coisa, cada uma fazia de um jeito, não existia uma centralização, e a religião também, eles eram politeístas, adoravam imagens, cultuavam imagens, e os deuses deles, gente, eram, assim, coisas assim, zoomórficas, ou seja, com forma de animais, antropozoomórfica, animais misturados com seres humanos, até seres imateriais, né? Então, assim, eram tantas formas, eram tantos deuses, cada cidade cultuava um e etc, tá? A estrutura social, ela era que nem aquela música da Taylor Swift, né? Shake it out, shake it out. Vocês vão lembrar disso, sabe? Quando vocês ouvirem. Então, vocês têm aí os sheiks, né? Que era uma elite comercial. Até hoje a gente fala, os sheiks, né? Vão ficar ricos, não sei o que, vão para a Arábia, ver os sheiks e tal. Aqueles memes de dançando de madrugada para ganhar um iPhone. Gente, que péssimo, né? Então, os sheiks, eles eram de uma elite comercial, tá? E eles pregavam, sim, uma centralização política, porque para o comércio, existir uma centralização política era muito interessante. Era de muito bom grado, né? Você destacar as coisas, centralizar as coisas, centralizar o comércio, mesma medida, mesma moeda, não sei o que, tá? Mais procura, demanda, tal. A gente tem os coraixitas, tá? Que são os sacerdotes, que eram os sacerdotes, e eles ainda desejavam a fragmentação. Por quê? Como eu falei para vocês, cada cidade, cada tribo, cada lugar tinha o culto a um deus diferente. Então, para os coraixitas, isso era muito importante, a fragmentação, continuar uma fragmentação política e, consequentemente, uma fragmentação religiosa, vamos dizer assim, um politeísmo, era bom para eles, porque eles enriqueciam em cima desses deuses dos quais eles eram sacerdotes, né? Enfim,
fazendo parte aí dessa economia religiosa aí que eles tinham. E a gente tinha os beduínos, que eram os povos nômades do deserto, ou seminômades, também comerciantes, tá? As principais cidades que a gente tinha era Iatrebe e Meca, tá? E as coisas aconteciam nesse contexto, beleza? Até que, né, esses povos estão se desenvolvendo, esses povos estão, enfim, vivendo a vida deles, até que no século no século VI, nasce um cara chamado Mohamed ali, ou Maomé, né, em 570, e que, na verdade, o Maomé, ele passou 40 anos da vida dele, se eu não me engano, participando de caravanas comerciais. O cara, tipo, era desencanado, o cara não era um religioso, ele não nasceu nisso, ele, né, não era uma coisa assim, que desde muito cedo, ele já sabia que ele queria profetizar, que ele queria cuidar de religião e etc. Não, o cara participava das caravanas comerciais, comerciante e tal, e nessas caravanas ele teve muito contato com a Grécia e com a Palestina. Dou um destaque aqui para vocês, a Grécia, Império Romano, do Oriente, do Ocidente, ela está passando pelo processo ali da ortodoxia, ele está passando por um processo ali do imperador Justiniano, né, da Igreja Ortodoxa bizantina, está passando ali por esse processo da iconoclastia, do monofisismo. Também, quando ele vai para a Palestina tem quem? Os judeus, né? Então, ele entra em contato com esses povos que já eram monoteístas, que acreditavam em um Deus, o Deus dos cristãos, né? Esse povo que condenava o politeísmo, esse povo que condenava a adoração de imagem na Grécia, por exemplo, com o Império Bizantino. Então, assim, ele vai entendendo, ele vai sendo influenciado por essas outras características, né? Ele vai sendo influenciado, ele vai pegando um pouco ali dos judeus, que veio dessa linha monoteísta, vem pegando essas coisas, e daí ele fala assim, nossa, real, é isso. E ele começa, de 610 a 622, ele começa a fazer as suas pregações dentro da Arábia, né? Ele começa a fazer as suas pregações em Meca, né? Defendendo esse monoteísmo, repudiando essa idolatria dessas imagens, e ele acaba sendo oposição de quem? Dos coraixitas. Porque lembra que eu falei? Os coraixitas, eles eram favoráveis à fragmentação. Para eles, quanto mais fragmentado, melhor, tá? Porque cada um tinha um Deus, cada um cultuava um Deus, né? Então, a partir do momento que Maomé vem e propõe um monoteísmo, propõe uma iconoclastia, né? Para com essas imagens, nossa, os coraixitas ficam pé da vida, né? Pô, tá tirando o fluxo ali comercial deles também. Né, a influência política, o poder, de verdade, o poder que eles tinham sobre as pessoas, né, e vira oposição. E daí, em 622, depois de... Oi, pode falar? É que a menina tá pedindo para aceitar ela. Ela teve que sair. Calma aí, eu acho que é o Jean que aceita. Deixa eu mandar no grupo, calma aí. Espera aí, gente. Deixa eu ver se ele... Jean... Vocês conseguem jogar no grupo também? Como é, Jean? Cadê a Pierre que tá? Gente, eu tô pensando, tá aqui. Consegue aceitar a Mary? Vou mandar no grupo dos professores também, calma aí. Consegue aceitar. É que ele que tá... E agora, gente? O que a gente faz? Será que o Jean saiu?
Pena que eu não consigo aceitar por aqui. Será que eu ligo para ele, gente? Deixa eu ver se eu ligo para ele. Tô ligando, gente. Nossa, gente, tô suando, meu bigode tá saindo. Acho que talvez ele tenha saído de perto do PC. Gente, ele não tá atendendo. Fala pra Meli esperar só mais um pouquinho, que eu tô mandando mensagem pro Gui entrar em contato com ele, tá? Ela caiu. Beleza? Levi, fala para ela recuperar a Fala para ela que eu já pedi para o Gui, para o Jean, já deixei um monte de recado lá no grupo dos professores. Acredito que eles já vão ver, tá bom? Ai, tadinha. Eu vou dar continuidade aqui e vou acompanhando também meu celular. Então, vamos lá. Então, deixa eu fechar aqui. Então, você tem aí Maomé virando oposição dos Coraxitas, e em 622, Maomé, a família de Maomé, sofre um atentado, né? Acho que Maomé ele escapou por pouco, assim, de morrer. Não sei o que foi que aconteceu, não vou lembrar, mas foi um atentado planejado, obviamente. E ele é aconselhado a fugir de Meca, a sair de Meca, né? Que era uma cidade com bastante coraixitas, dominadas pelos coraixitas, e ele é aconselhado a fugir para Yatreb, né? Uma cidade dominada pelos sheiks. E essa fuga que a gente chama do islamismo, ela é chamada de Hégira, tá? Hégira, a fuga de Maomé desse atentado, quando ele sofre esse atentado, e lá ele vai tentar fazer uma aliança com os sheiks e criar um exército. E tem essa passagem, né, essa ida, esse sofrimento de Maomé durante o deserto, as perseguições no deserto, e daí entra num campo religioso, que obviamente não cabe a gente discutir aqui, mas entra num campo religioso de Maomé ter se escondido numa gruta durante um tempo no deserto, e os coraxitas, né, que estavam caçando tal, não ter encontrado essa gruta, não ter essa gruta ter sido camuflada e etc. Então, existe um lugar aí dessa fuga, desse sofrimento, que os muçulmanos, os islâmicos, eles praticam até hoje uma coisa chamada Ramadã, que é um jejum, que é um respeito a esse sofrimento, essa perseguição que Maomé passou, né? Tanto que o calendário deles é diferente do nosso, era diferente do nosso, mas o Ramadã, ele acontece anualmente, etc., que é um período de muito resguardo, é um período de jejum, é um período de orações, é um período em que você não pode fazer muitas coisas, não tipo, não vou passar fome, não vou morrer, não é isso, mas é um lugar de respeito. Mas dica, como assim, né? O que é isso? Em sofrimento a Maomé? Como assim? Essas práticas e tal? Poxa, no cristianismo, catolicismo, também existe isso, né? Quem é católico sabe, quem é católico faz a quarentena, que a gente chama, né? Após a quarta de cinzas aí do carnaval, a gente tem a quarentena, a gente tem aí, então, esse período até a Páscoa, que marca também
esse sofrimento que Jesus Cristo passou no deserto, né? Então, olha que doideira pensar nisso, como esse sofrimento, ele faz parte desses mártires das religiões, né? Então, por isso que ele é cultuado, visto como respeito, tá? A gente já vai ver melhor esse Ramadã que eu falei. E de 630 a 632, Maomé, ele consegue, então, vencer as guerras religiosas. Cara, num curtíssimo período de tempo, Maomé conseguiu, junto com os seus colegas, conseguiu converter toda a Arábia ao monoteísmo. Olha que doido, cara. Ele começou a pregar em 610. Até 632, 22 anos depois, ele conseguiu converter toda a Arábia, cara, ao monoteísmo, né? E com isso ele conseguiu centralizar politicamente. É uma centralização política teocrática. Então, além de política, ela é religiosa também, né? Isso tudo, obviamente, porque ele fez essas alianças com os sheiks, ele criou esse exército para se proteger, né? Ele teve que fugir para Yatreb, nessa égira, nessa perseguição que ele teve, né? Então, tudo isso foi acontecendo, e ele conseguiu muito rápido propagar. Então, em 632, Maomé morre, tá? Já estava bem velho. Só um detalhe, quando eu falei dessa gruta que ele ficou refugiado no deserto e tal, existe uma passagem que fala sobre a vinda do anjo Gabriel falar com ele, tá? E que o anjo Gabriel que coloca, olha, vá pregar, não sei o quê, religião monoteísta, passa as informações para ele, tá? Então, olha que legal, né? A gente está falando da vinda de um anjo, de um arcanjo e tal, que é muito característico também da Igreja Católica, né? Também dos judeus. Olha que legal onde que é essa fonte, olha que legal onde que ele foi bebendo para criar esse Alcorão, o Corão, né? Que é o livro sagrado deles, né? Então, todas as religiões têm muitas influências, né? Aqui algumas pinturas árabes, tá? Maomé e tal, eu acho lindíssimas essas pinturas, né? Olha, esse cavalo, esse cavalo com rosto de mulher e tal, o anjo. Aqui eu ouvi falar também que muitas pinturas não retratam o rosto do profeta, o rosto de Maomé, né? Não pode ser revelado, alguma coisa assim. E aqui é a vinda desse anjo Gabriel, né? É importante frisar que eles sabem, eles acreditam na existência de Jesus, mas como um profeta, tá? Não como um Messias, ok? Porque para os cristãos, Jesus é um Messias, foi o filho de Deus, e que veio ao mundo para pagar os pecados e tal, e beleza. Para os judeus, Jesus não é o Messias ainda não veio. Para o Corão, para o islamismo, Maomé foi o último profeta. Então, passou por muitos profetas, Maomé foi o último, e se você pegar uma cronologia, o islamismo, de fato, ele foi a última religião monoteísta que surgiu ali, né, nesse ramo. E a última porque ela é mais nova, né, porque, sei lá, pensando que Cristo nasceu no século 0, né, século 0 para o calendário romano, foi reconhecido em 330 e poucos, né. O islamismo ele veio só no século 7, ele veio em 610. Olha que doido, né? São 300 anos de diferença. Então, é uma religião um pouco mais nova do que o cristianismo, né? E que bebeu, obviamente, dessa fonte, ok? Que mais? Então, a gente tem aqui os pilares, que a gente chama pilares, né? Que a gente chama do islamismo, tá? Então, é a crença no Deus, que é Alá, tá? O profeta é Maomé, o último profeta, ok? O Ramadã é esse jejum que eu falei para vocês, em lembrança da Égira, ok? A Hajj, que é uma característica, né? É um ponto
que é para eles irem para Meca, os muçulmanos, todo islâmico muçulmano, é para eles irem a Meca pelo menos uma vez na vida. Eu já vou mostrar o que é a Meca para vocês. Então, eles visitarem a Meca, irem até lá pelo menos uma vez na vida. Óbvio que se você não tem condições, se você não consegue ir, não tem problema. Mas o ideal seria que você fosse pelo menos uma vez. 5 orações diárias, né? E praticar a caridade. 5 orações diárias voltadas para a Meca, né? Para a direção da Meca. E a jihad. A jihad aqui, não confundam, né? Não necessariamente a jihad ela vai ser ela não é uma cruzada, diferente do que a gente vai ver na Idade Média, tá? A jihad não é uma cruzada. A jihad, ela é uma defesa e expansão da fé, primeiramente interna e, se for necessário, externa, ok? Então, é quase a gente falar, se é necessário, se for necessário, a gente faz uma guerra santa, a gente vai expandir a nossa fé e a gente vai se defender a partir da jihad. Ok? Mas não seria a coisa principal, tá? Isso é a Meca, Kaaba, ok? Isso tudo, gente, é deslumbrante isso daqui, tá? E é lotado sempre, com a pandemia, óbvio que, né? Mas isso daqui é lotado sempre, e daí sempre falam dessa pedra de Meca, dessa pedra, né, que eles vão fazem essa passagem. Olha o tanto de gente, parece o Minho Queens quando tem carnaval aqui, ok? Na República. Ou não, né? Mais lotado que o trio da Ivete Sangalo, né? Olha isso, gente, né? E se vocês analisarem aqui, a galera tocando essa pedra, né? Tocando essa pedra e tal, é muita representatividade, tá? Isso daqui é lotado sempre. Isso fica em Meca. Ah lá, eu aqui, ó. Tá? E olha que doido, tá? Eu vi umas notícias falando que às vezes ou quase sempre tem risco de pisoteamento, né? Da galera, de tanta gente que existe. É um formigueiro, né? Aqui são as apresentações do Corão, tá? Lembrando que o livro chama O Corão, né? E esse artigo O, ele é o Al para os árabes, então por isso que Al Corão, o Corão, ok? E para a gente ir finalizando, Levi, ela conseguiu? Levi? Não conseguiu, ela tinha pedido de novo depois, mas eu acho que ela já deve nem ter pedido de novo. Aqui eu não... Você não respondeu? Sim. Você não respondeu, acho que não vai aceitar mesmo, mas eu vou pedir para ela. Sim. Eu vou ver se... Porque eu tenho que passar uma música, qualquer coisa eu espero a nossa próxima aula, que daí todo mundo tá aqui, eu consigo cantar, para ela não perder tanto também, tá bom? Mas eu acho que se tiver gravado e tiver na semana, acho que é tranquilo. Vai estar gravado, sim. Então a gente pode fazer. Então, só para finalizar, expansão do Islã. Após a morte de Maomé, em 632, começou a existir uma divisão ali, e que daí a gente vai falar um pouco aí dos xiitas e sunitas, começa a existir uma divisão de quem vai continuar, quem vai ser o responsável por dar continuidade no islamismo, no legado de Maomé, né? Então, grande parte da população, 90%, são os sunitas, eles vão desejar que esse legado ele seja carregado por uma pessoa escolhida pelo povo, tá? E essa pessoa, esse candidato a ser escolhido pelo povo, muito provavelmente tinha grandes chances de ser o conselheiro de Maomé, tá? Ele chamava Ali alguma coisa. E ele era o conselheiro, estava sempre junto com Maomé, estava escrevendo as coisas com ele, passou os perrengues com Maomé e tal, né? Então,
ele era o mais propício a assumir esse cargo, tá? Enquanto o restante, que seriam os xiitas, eles eram a favor de que esse legado continuasse através de hereditário, continuasse através de alguém da família do Maomé. E esse alguém da família, como Muhammad não tinha nenhum filho homem, né, seria o seu genro, se eu não me engano, tá? Só que daí fica essa discussão, quem tinha que assumir, quem não tem, quem vai, quem não vai, e daí você tem uma diferença aí, uma ramificação entre sunitas e xiitas, mas também não quer dizer que somente os xiitas, né, porque tem, sei lá, são os xiitas que são os terroristas, ou os mais ortodoxos, ou os que cometem isso, aquilo. Não, gente, também não é bem assim, né? A gente tem aí o extremismo em ambas partes, né? A gente tem o extremismo nessas ambas subdivisões, ok? Óbvio que a gente conhece mais os xiitas, até as vestimentas acabam sendo diferentes, até aquele negócio de autoflagelação, né, de se mutilar e tal, a gente tem muito disso. Mas toda religião vai ter o seu extremismo também, ok? Então, de 632 a 660, a gente vai ter a expansão pela Mesopotâmia, na dinastia Omíada. A gente vai ter, de 661 a 750, a expansão até a Península Ibérica, e daí aqui eu entro num ponto com vocês, que vocês já viram isso, de relance, mas vocês viram isso, tá? Com a dinastia Abássida, crise e decadência do Império Islâmico de 750 a 1258, quando começa uma fragmentação política, muito desentendimento, eu quero isso, eu quero aquilo, não, você está certo, eu você está errado, eu estou certo, etc. Invasões dos mogóis em Bagdá, a queda de Bagdá, que a gente chama no século III, Bagdá, onde existia grande parte dessa dinastia abássida. Enfim, era um califado muito importante, etc. Califado, o califado, chefe de Estado, como se fosse o governador daquilo ali, tá? Uma zona política controlada. Então, tem essa invasão dos mongóis, dos povos mongóis na queda de Bagdá, então isso já começa a fragmentar a política, fragmentar o Império Islâmico, ok? E você tem aí um avanço turco-otomano, a gente vai ouvir falar desses turco-otomanos no final da aula de Idade Média, tá? Sobre o Império Islâmico, ou seja, no século XV, o Império Turco-Otomano está surgindo aí, quer dizer, surgiu e tal, e ele vai ser o responsável pela finalização, esse marco, em 1453, da Idade Média do Oriente, né? Serão eles os responsáveis pela queda do Império Romano do Oriente, a queda de Constantinopla, porque eles vão invadir Constantinopla, eles vão conseguir dominar, são eles que vão fazer aquela estrutura na Hagia Sófia, tá? E vão conseguir dominar aquela região, o Império Romano vai acabar, tá? E esses mesmos turco-otomanos que vão, alguns anos depois, invadir o Império Islâmico e dominar também, tá bom? E, no fim das contas, só para finalizar, a gente tem aí a queda de Granada, além disso tudo que eu estou falando para vocês, a queda de Granada, ou seja, o fim da Guerra de Reconquista em 1492. E daí, eu venho aqui e pergunto para vocês, o que vocês lembram disso? Quando a gente fala a queda de Granada, o fim da Guerra de Reconquista em 1492, eu falei, vocês sabem o que está acontecendo aqui, vocês viram essa crise do islamismo, essa fragmentação política do islamismo, alguém lembra onde? E aí? Quando vocês começam a estudar história do Brasil, vocês tiveram, não sei como que a Ingrid passou, mas acredito que vocês tiveram pelo menos uma noção de como que era Portugal um pouquinho antes dele conseguir se lançar aos mares, não era Portugal e Espanha?
Portugal e Espanha só conseguiram se lançar aos mares após a Guerra de Reconquista. Portugal só conseguiu expulsar os muçulmanos em 1492, a partir de um pouco antes. A partir disso, ele conseguiu investir o seu dinheiro, investir em navegações. Claro que não foi só a questão da invasão dos muçulmanos, óbvio, a gente está falando de uma Idade Média, uma Península Ibérica na Idade Média, mas essa influência dos muçulmanos na Península Ibérica, principalmente ali Portugal e Espanha, mas também na Europa em si, você tem os árabes tentando conquistar esse mundo ocidental, ok? E daí, essas guerras, essa conquista de Granada, essas conquistas desses reinos, através dos muçulmanos, e essas guerras intermináveis, tentando expulsá-los, não permitiu com que essas nações, esses reinos, pudessem se lançar ao mar e vir invadir aqui a América, ok? Então, essa guerra de reconquista, vencer a guerra de reconquista, como eu coloquei aqui para vocês, determina determina a saída desses reinos aos mares, ok? Então, depois, enfim, se vocês quiserem voltar um pouquinho para a história do Brasil, isso diz muito a respeito da história do Brasil, porque foi depois disso, de 1492, que Portugal começou a ir para as Índias, né? Que Portugal e Espanha começaram a chegar aqui nas Américas, e em 1500 Portugal chegou no Brasil, ok? Após a expulsão desses árabes, tá? Então, isso influencia diretamente a história do Brasil também, né? A gente já está chegando aí em 1500, ok? E consequências, feudalização da Europa, né? Ou seja, o monopólio árabe sobre o Mediterrâneo e o declínio do comércio, ok? Os árabes vão influenciar demais o comércio mediterrâneo, a gente vai ver em Idade Média isso, quando a gente chegar. O Islã como uma ameaça ao Ocidente, como sempre falei para vocês. E o que eles deixam de herança, né, na cultura? A matemática, né? É importante a gente lembrar que o número 0 foi trazido pelos árabes, tá? A gente não teria se não fossem os árabes, ok? Eles invadiram a Europa, chegaram ali, etc., mas eles levaram também muitas coisas. E óbvio que a nossa cultura ocidental, ela seria completamente diferente se os árabes não tivessem sido expulsos da Guerra de Reconquista, né? Então, olha que doido pensar nisso, tá? A arquitetura vai influenciar bastante, a astronomia, a medicina árabe vai influenciar bastante, tanto é que são os árabes que vão ajudar a auxiliar aí na questão da peste negra, da peste bubônica, que vai dizimar um terço da Europa aí na Idade Média, são eles que vão ajudar. E preservação da herança greco-romana, cultura clássica. Os árabes preservavam bastante essa cultura que a Igreja Católica Apostólica Romana rejeitou por muito tempo. Olha que doido, tá? A gente também, o alfabeto foi muito influenciado. Hoje nós temos palavras como açafrão, alface, não sei o que vem do árabe também. A gente também tem muita influência disso. As bússolas, né? Fazer as bússolas, os astrolábios, depois eu mostro uma foto do que é um astrolábio para vocês. Os mapas, foram os islâmicos que tinham mais esse potencial, porque de desenvolvimento. Então, graças a eles, também foi possível que Portugal chegasse aqui. Graças no sentido da palavra, né? Porque, então, só para retomar, aqui a gente tem a Arábia na época de Maomé, a primeira conquista islâmica até 661, então, olha, já fui para a Ásia, né, já foi para o norte da África, e conquistas posteriores, que é subindo a África aqui, passando o Estreito de Gibraltar, tá bom? Que é um pequeno canal aqui do Mediterrâneo, tá? Que separa a África da Europa, tá? E a Espanha, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, beleza? Então, é isso que eu tinha para falar sobre os islâmicos. Já está dando nosso horário, eu vou fazer o seguinte, voltem comigo na próxima aula para eu fazer a musiquinha para vocês, tá bom? Não, se bem que... pode ser,
Pode ser. Depois a gravação fica na próxima mesmo. Tá bom? Beleza, gente? Porque o horário é esse, né? 12h20, que vocês entram em intervalo, não é? Tá bom. Então, vou parar por aqui, descansem um pouco, voltem que tem musiquinha e a gente começa Reinos Francos, tá bom? Um beijo. Vocês estão com dúvida? Vocês estão com dúvida? Qualquer coisa, se vocês tiverem, anota que a gente fala na próxima aula, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Já já a gente se vê.